Olá, cara acadêmico, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de gestão de pessoas, né? Essa nossa aula de hoje será, só um minutinho, será a nossa aula de número 14, e nós iremos dialogar sobre a valorização das pessoas no ambiente organizacional. Ela é um texto base, é o capítulo 9, né? Estamos quase aí na reta final dessa disciplina, né? Nós iremos estudar aí mais 3 capítulos, né? São 12 capítulos na disciplina de gestão de pessoas, né? Na nossa temática de hoje, nós teremos como objetivo apresentar os principais conceitos referentes à valorização das pessoas dentro das organizações, né? Abordarmos sobre os benefícios e as recompensas, né? Das pessoas ditas talentosas dentro do ambiente organizacional e debater sobre a fidelização do funcionário, do servidor, do colaborador, dentro das atividades da organização, né, da instituição, da empresa. Ah, aqui no primeiro slide, nosso primeiro tema, nossa primeira fala será a diz respeito à carreira, né? O que que vem ser, né, a carreira, né? Chanlat, 1995, ele conceitua a carreira como fazendo duas definições, né, distintas. São duas fases. Ele diz que a carreira ela passa por duas fases no decorrer da história, né? Essas duas fases ele denomina em tradicional e proteana, né? A primeira, quando ele fala em tradicional, ele está dizendo que ela vem a partir, teve sua aplicação a partir dos anos de 70, né? E isso ocorre em decorrência das relações trabalhistas capitalistas da época, né, dos anos 70, com enfoque na divisão sexual e social do trabalho, né, no processo de enriquecimento, perdão, de alguns grupos, né, os ditos privilegiados. Pois bem, nesse contexto, a partir dessa divisão, né, desses dois modos, né, dessa distinção entre a fase tradicional e a proteana, né, na fase tradicional, a carreira ela apresentava um sistema, como que vamos, de progressões lineares, né, e verticais, sobre os trabalhadores com maior formação e estabilidade nos empregos, nos trabalhos, nas funções, né? Por exemplo, lá no texto base, ele traz um exemplo do médico, né, que presta serviço a uma empresa, né, e este médico, ele terá acesso a melhores salários, uma melhor posição dentro da instituição, na empresa, né, e receberá, consequentemente, formações complementares no que tange a profissão dele, no caso, a medicina, né, enquanto que os secretários, as secretárias, né, que acompanhavam esses médicos, pouco ou não havia nenhuma possibilidade de acesso a melhores salários, né? Ou melhores,
como que vamos dizer, extensão dos direitos trabalhistas dessas pessoas, maiores benefícios, né? Por quê, né? Porque o modelo da carreira adotado para os indivíduos ou grupos sociais dominantes eram diferentes, né? Somente a partir e quando foi a partir da década de 70, né, com novas abordagens discutidas no âmbito mundial, é que houve a necessidade de mudança, né? Então, aí surge a carreira proteana, né? A carreira proteana, ela é a segunda fase desse conceito de carreira ao longo da história. E ela consiste em quê, né, a carreira proteana? Ela consiste no aprendizado contínuo, né? No envolvimento de projetos, na autonomia de responsabilidade pessoal e autodirecionamento, né? Então, para Hall, 1976, o conceito de carreira proteana, ela diz respeito a um modelo que prevê que o próprio indivíduo, o próprio sujeito, a pessoa envolvida, ela gerencie suas atividades profissionais, né? Em uma escala onde ele determina em multilinear, né? Ele define e multidirecional, né? Que isso quer dizer, né? Que o trabalhador, ele tendo disponibilidade, tendo flexibilidade, e não havendo conflito de interesses profissionais e pessoais, ele tem condições de trabalhar, né, com qualidade, né? E nesse modelo proteano de carreira, né, o profissional, ele possui a liberdade, né? Ele lidera a sua ascensão profissional dentro das organizações. De que forma ele faz isso? Escolhendo, né? O que é melhor para ele, né? Se ele tem a possibilidade de ter um melhor salário, ele vai ter o livre-arbítrio de escolher uma função que pague melhor salário, que oferte a ele uma maior qualidade de vida, tá? Então, dentro desses conceitos de carreira, nós temos essas definições, né? E Hall, ele diz o seguinte, que a carreira proteana, ela será ainda uma carreira totalmente dominante durante todo o século XXI, né? Ela vai dominar. Por quê? Né? Porque ele ressalta que é importante lembrar que, embora os modelos de carreira ele promova maior liberdade de interesses aos seus colaboradores, aos empregados, servidores, funcionários, ela mesma não garante a empregabilidade, né, destas pessoas, destes sujeitos, né, podendo ser, em alguns casos, uma promotora de disputas no mercado de trabalho, né? Então, nesse contexto, a gente, nesse slide, passa a apresentar sobre os programas de recompensas, o quadro que mostra a hierarquia das necessidades dos indivíduos, né? Então, todos nós temos nossas necessidades, né? E elas estão divididas em 5. Quais são essas necessidades, né? São as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, né? Social, a autoestima e a autorrealização, né? Então, Pontes 2017, ele pontua essas 5 necessidades, né? Que nós, como pessoas, como sujeitos, no mercado de trabalho, que nós temos, e não também fora do mercado de trabalho, porque nós temos nossas necessidades pessoais, né? Então, essas necessidades, de acordo com Pontes, elas podem sempre sofrer modificações ao longo do tempo, né? O que ocasiona isso, né? Que pode, então, essas mudanças promover novos focos de novas necessidades individuais,
né? E nós, enquanto pessoas, nós buscamos sempre suprir as nossas necessidades, né? Dentro do ambiente organizacional, a gente busca o quê? Melhor remuneração, né? E qualidade de vida, né? Então, nesse contexto, voltando especificamente para o fato dos programas de recompensa pelo trabalho realizado, pelas atribuições realizadas no ambiente organizacional, direto ou indiretamente, o salário ele contribui para a satisfação das nossas necessidades, né? Como que ele supre essa necessidade, né? A remuneração supre essas nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades porque ele assegura, por exemplo, comida, né? A nossa comida diária, moradia, saúde, estabilidade econômica, adquirir um carro, fazer uma viagem, né? São seguranças que nós, enquanto somos, né, são necessidades que nós possuímos, né? Então, nesse contexto, as empresas, as organizações, ela podem manter o vínculo de satisfação com seus colaboradores. Através de quê? Né? Por meio da promoção de novos atrativos e que muitos desses estão relacionados à carreira profissional destas pessoas ou relacionadas à remuneração, né? Aqui, quando nós falamos sobre os programas de incentivo, ele traz à tona aí a questão da remuneração, que ela está ligada em quê, né? Ao sistema de remuneração tradicional e o sistema de remuneração estratégica, né? Então, o que é que lá no texto base nos diz sobre isso, né? O texto base, ele trata, né, sobre essa perspectiva que os programas de incentivo, eles são um grupo de recompensas, né, que estão organizadas com foco em estimular o desenvolvimento, o desempenho, o alcance dos objetivos e resultados esperados dos seus colaboradores, né? Como que a organização pode fazer isso? Incentivando a produtividade e a permanência destas pessoas, destes sujeitos, dentro do ambiente organizacional, né? É a questão da fidelidade. Mas, em outro contexto, o incentivo, ele cria também um sentimento de pertencimento ao ambiente organizacional, né? No qual ele está inserido. E esse sentimento de pertencimento motiva o trabalhador, o colaborador, a despertar pela necessidade, pelo desejo de contribuir cada vez mais para a organização, para a empresa, né? Então, quando eu me sinto pertencente a algum lugar, qual é meu foco? Ficar lá, né? Colaborar mais para que eu consiga alcançar os objetivos dentro da empresa, colaborar para o crescimento da empresa, né? E aí, Chavenato complementa essa fala sobre os programas esse diálogo sobre os programas de incentivo, dizendo que é necessário que as organizações utilizem-se de incentivos para os seus colaboradores, além do salário pago, né? Nós, enquanto funcionários, recebemos um salário base, né? Um salário fixo. Chavenato defende que as organizações elas devem ir além do salário base, né? Deve ir além daquele salário específico da pessoa, né? Aquele salário que que paga as atividades que ele desenvolve, que são determinadas pela empresa, né? O autor, ele adverte ainda que o salário, em momento algum, deixa de ser necessário, mas o salário, então somente ele, né, não é suficiente para incentivar as pessoas ali que desempenham as suas funções dentro do ambiente organizacional a desenvolver o seu melhor, né, e ultrapassar os níveis de desempenho para o alcance
das metas, dos objetivos esperados pela organização. Então, e aí a gente percebe que em muitos momentos, por diversas vezes, as possibilidades para a implementação de programas de incentivo, ela utilizando-se de qualquer que seja a estratégia, ela ser baseada nas competências e experiências de seus colaboradores, né? Aliada, claro, à seleção das pessoas, à equipe qualificados, né? Com foco em quê, né? Nas experiências, e que essas experiências desses colaboradores, elas sejam suficientes para que todos alcancem os objetivos propostos, né? Então, a gente pode dizer, assim, que os programas de incentivo dentro das organizações, em geral, ela contrapõe o sistema de remuneração tradicional, né? Por quê? Porque ela representa a remuneração tradicional, ela representa a burocracia, né? Uma burocracia rígida, que não é flexível, né? É uma burocracia, uma hierarquia, né? Que poderia estimular, né, a acomodação dos seus colaboradores, né? Então, o que ele quer dizer? Que um sistema de remuneração rígido e hierarquizado não nos motiva, né? Me colocando no papel de uma colaboradora, de uma servidora. Então, assim, eu preciso ser incentivada. Como que eu me incentivo? Como que eu sou incentivada? Sendo reconhecida, recompensada pelo aquele papel, pela aquela função, pelas aquelas atribuições que eu desempenho dentro da organização, certo? Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Não, né? Percebo que nossa aula ela é bem curtinha, né? Essa aula, esse capítulo. E aí, para concluir nossa aula de hoje, o que se faz necessário diante de tudo aquilo que nós já vimos, né? Que é preciso que, embora existam os mecanismos de compensação e incentivo para nós, colaboradores, nós, servidores, trabalhadores, é preciso que, além de sermos compensados pelas atividades que nós desenvolvemos, nós precisamos também receber incentivos e ótimos mecanismos de motivação, né? Por quê? Porque qualquer que seja o mecanismo adotado pela organização, pela instituição, pela empresa, de valorização das pessoas, ela necessita de planejamento. E os autores que nós estudamos neste capítulo, ele diz que o quê? Né? Que além de um intenso planejamento, é necessário que haja uma discussão coletiva, né, sobre essa valorização de incentivo aos trabalhadores. E aí entra a questão dos sindicatos também, porque os sindicatos é quem representa a classe de um determinado segmento, certo? Então, é preciso que nós lembremos que a valorização das pessoas requer planejamento de gestão e orçamento. Orçamento, novamente, por quê? Porque os programas de incentivo só são possíveis se houver orçamento disponível por parte da organização para beneficiamento de seus colaboradores, servidores, certo? Né? E com o objetivo de quê? De construir uma cultura organização eficiente de incentivo a todos os seus trabalhadores, colaboradores, servidores. Beleza? Tudo bem? Ok. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado alguma dúvida, como eu faço
em todas as aulas, solicito, peço para você, aluno, para você, acadêmico, que coloque suas dúvidas lá no fórum de dúvidas, tá? Participem, façam o exercício, a atividade de fixação, né? Se houver alguma dificuldade de entendimento, coloque lá no fórum de dúvidas, para que a gente possa saná-las. Tudo bem? Ok? Obrigada pela companhia, tá? Aguardo você para a nossa próxima aula.